Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E um dia propício hoje, né, para estar na casa do Senhor. E embora todos os dias sejam próprios para estar na casa de Deus, mas às vezes o trabalho, às vezes o estudo, né, atrapalha um pouco. Mas graças a Deus por você que está aqui, graças a Deus por você que veio bendizer ao nome do Senhor. Eu tenho certeza que você não perdeu tempo. E algumas pessoas até mesmo pensam durante a sua caminhada e deixam de fazer algumas coisas dizendo assim: puxa, eu vou perder tempo, e achando que quando elas realizam as obras que elas têm que realizar por elas mesmas, elas ganham tempo, mas lá no final elas acabam tropeçando, caindo, não vão longe. Elas percebem que a palavra de Deus, ela se cumpre ela toda. Nós vamos ver um trecho sobre esse assunto hoje, e é o que Jesus disse, né? Quando a gente pensar que a gente quer viver a nossa própria vida e viver conforme eu achei que deveria viver, nesse momento nós vamos perder a nossa vida, vamos perder a nossa alma, a nossa salvação. Mas quando nós gastarmos dela em favor do Evangelho, vivendo para Ele, uma vida de adoração a Ele, de busca a presença dEle, a Bíblia diz que nós vamos encontrar a vida eterna, nós vamos encontrar essa salvação em Cristo Jesus. Amém, querido? Então aquilo que é perda para o mundo, para nós é lucro, para nós é ganho. Está perdendo tempo lá na igreja. Na verdade, Satanás está sugando a vida das pessoas que estão lá fora, e elas não percebem isso. Amém? E até mesmo dentro da igreja, né? Quantas pessoas, na verdade, hoje, né, poderiam estar aqui? Nem todos estão estudando, ou nem todos estão trabalhando, né? Mas é aquilo que muitas vezes a gente sempre comenta, né? Existem casos e casos, né? E bom, eu creio que daqui uns dias a gente vai se reunir um pouco mais para conversar um pouquinho mais com os irmãos, aproveitando a oportunidade, né? Do ministério. Eu creio que no Ministério de Louvor a gente vai estar reunindo os irmãos à parte, específico, para estar conversando um pouquinho mais, né? Porque tem alguns, eu creio que voltando, e algum que não participou também, a gente aproveita e pega tudo de uma vez, mas a gente vai estar conversando um pouquinho mais a respeito disso, né? A respeito dos nossos compromissos. Tem aí alguns eventos aí fora, né, também. No dia 19 tem um evento lá, no Salto de Pirapora, lá na igreja do Pastor Júnior, e a gente vai acertar algumas coisas também. Eu creio que os ensaios eles vão estar voltando aí também. O Fábio, né, mudou de horário lá na empresa, então eu creio que os ensaios possivelmente eles estejam voltando aí, né, no seu normal como era antes. Eu creio que vai estar passando assim mais para frente. Mas, enfim, o importante é que a nossa vida seja para a adoração do nome de Jesus. Amém, querido? Amém. Então, quantos leram a Bíblia essa semana? Quantos leram? Amém. Graças a Deus por isso. Irmãos, uma coisa que eu queria comentar antes da gente começar a entrar diretamente no assunto, essa coisa que eu queria estar passando. Bom, tem tempo para tudo. E é interessante que nós sempre comentamos a respeito disso. Nós administramos mal o nosso tempo, mas existe um tempo para todas as coisas. Nós nos envolvemos muito com algumas coisas e deixamos outras de lado. Mas, na verdade, a administração, ela em todas as áreas, ela faz muita diferença, seja no relacionamento conjugal, seja com relação aos filhos, e seja a nossa vida com Deus. Para tudo tem um tempo, aquela disciplina, né, de tempo. Interessante que você pode morar dentro da igreja, você pode trabalhar o tempo todo em construção ou fazendo coisas assim para Deus, mas se você não tiver o tempo que a tua alma necessita, que o teu espírito necessita, que é um tempo de oração, que é um tempo de meditação na palavra de Deus, ainda assim, irmãos, vai haver uma necessidade dentro de você. Ainda assim você vai perceber que está faltando alguma coisa. Então não basta a gente simplesmente estar envolvido, a gente tem que ter nossa particularidade com Deus. Puxa, culto, bênção, eu sei disso, mas chegar em casa a gente vai ter que fazer aquelas coisas básicas. Vou meditar na palavra, vou ter que louvar, vou buscar a presença do Senhor. Independente do movimento, independente daquilo que aconteça, nossa vida com Deus, ela sempre tem que ser levada a sério, tá bom? Misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Aprendi a falar grego e nem sabia. Mas amém, assim a gente descobre as coisas. Mas então tá.
Então nós vamos entrar no assunto hoje, um assunto bem interessante. Você lembra que aula que nós estamos hoje? Hoje nós estamos na 7ª aula, né? Desde que nós entramos diretamente nesse assunto aqui, conhecendo as doutrinas da Bíblia. Nós estamos na 7ª aula, 7ª semana, né? E essa semana a gente vai fazer um comentário a respeito da inspiração das Escrituras. E a gente ouve muitas coisas, irmãos, por aí, e umas coisas assim, umas mais loucas que as outras. Por exemplo, que dizem por aí, né, que talvez você já ouviu isso, e talvez antes de você conhecer Jesus, talvez você até falado alguma coisa parecida. Por exemplo, papel aceita tudo, ou é claro que aceita, ele não sabe dizer sim ou não. Então, se eu pôr alguma coisa nele, ele vai aceitar. Amém, irmãos? Ele não tem opinião formada. Ele foi feito para escrever. Então tá. A Bíblia foi escrita por homens. É claro que foi escrita por homens. Quantos já viram algum cavalo, algum gélio, algum jumento, alguma escola, alguma faculdade, universidade? Nunca ninguém viu? Então, ser dotado de inteligência que Deus deixou e Deus deu foi para o homem. Então, Deus dotou o homem de inteligência, né? Já imaginou um cavalo de juiz? Martelo. Então existe isso, umas coisas assim que o pessoal fala aí fora, um negócio mais por fora, sem lógica, a coisa. E na verdade Deus deu ao homem, né? Dotou o homem de inteligência com um propósito também, claro. Deus fez homens segundo a sua imagem e semelhança. Jesus veio, quando ele veio em forma de quê? De homem, né? Então, tá aí. E Deus deu essa liberdade, Deus deu esse privilégio para o homem de escrever algo e aquilo ser... porque muitas coisas que eles escreviam, eles não tinham ideia do que eles estavam escrevendo. Eles não tinham ideia do que eles estavam escrevendo, nem para que tempo eles estavam escrevendo. Mas o Espírito Santo vinha sobre eles e eles simplesmente escreviam amando de Deus, amando do Espírito Santo. Eu, por exemplo, comentei sobre isso várias vezes. Se olhar o Salmo 22, para muitos salmos, para muitas coisas, você olha assim, você fala, acontecimento. Tudo bem, acontecimento, mas assim, detalhe por detalhe, nada fugiu do que está escrito. Mas eu fico impressionado quando olho o Salmo 22, algo assim, fora do... Embora nada seja normal na Bíblia, tudo é sobrenatural. Mas quando eu olho para o Salmo 22, algo que nem da boca de Jesus saiu. Mas o Salmo 22, ele expressa o sentimento de Jesus na cruz. É uma coisa impressionante. Aquilo que Deus revelou para o homem lá no passado, sabe? O sentimento de Jesus na cruz sendo ali, e ele escreveu bem antes, nem tinha ideia daquilo que viria, porque ele não sabia quem era o Messias, nem tinha ideia de quem era o Messias, exatamente no tempo que o Messias viria. Mas então toda a Escritura ela é inspirada, né, divinamente por Deus. E então existem, interessantes que toda religião, quando a gente fala em religião, irmãos, já cai por terra praticamente tudo que a gente vê por aí de falsidade, né? Porque quando a gente fala em religião, a gente fala em religação, algo que foi rompido, o jardim do Éden, e depois foi religado através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, quando se fala em religião, é claro que você vai ter que olhar para o cristianismo, você vai ter que olhar para a Bíblia, para aquilo que Jesus fez, para o sacrifício, tudo aponta para o sacrifício de Jesus. Mas quando se fala, por exemplo, em religiões por aí, é interessante que toda religião ela tem um super-herói. Ele sempre se dá bem. As pessoas dizem, não, ele não morreu, ele vive eternamente, ou ele isso, ou ele aquilo. Mas é interessante que o cristianismo, ele é o único que mostra um super-herói, mostra aquele que lidera, por exemplo, aquele pelo qual foi baseada essa crença, a morte dele. Mostra a morte dele. Mas por outro lado mostra a ressurreição e a divindade dele, a eternidade dele, mostra que ele é eterno. E diferente de todos os outros, você não vê na história Buda andando sobre as águas, você não vê Maomé ressuscitando mortos, você não vê nenhum desses atrapalhado e fazendo outras coisas. E eles morreram e foram para baixo da terra e não saíram de lá. E é claro, se morreram naquela mente pequena que eles tinham, eles foram para o inferno, pior ainda, fazer companhia para o diabo por toda a eternidade, lá sentindo um cheirinho de enxofre. Agora,
de Jesus foi diferente, tudo aconteceu diferente, né? E ele deixou ali as coisas para que eles sentissem, para que eles percebessem. Ele deu testemunho daquilo que aconteceu. E é interessante que a gente não tem nem como duvidar a respeito daquilo que Jesus disse para cada um de nós, né? Nem tem como duvidar. Os próprios sinais que apontam para o nosso tempo já diz a respeito disso. Nós estávamos conversando com alguém esses dias a respeito de um assunto que sempre comentamos aqui, né? A respeito de família, a respeito do próprio caos que o mundo se encontra. E o Brasil é claro, principalmente, mas o próprio caos que o mundo se encontra, as dificuldades, a organização, sabe, aquela unidade, aquela coisa toda, aquele cenário todo formado, sabe, para que mais cedo ou mais tarde venha se juntar, unificar e estabelecer o seu reino, o seu reinado, né? Porque os satanistas, eles agem assim, eles estabelecem uma ordem através do caos. Primeiro eles vêm com o caos, depois eles vêm mostrando a solução. E é interessante, é que nem, por exemplo, Satanás, essa estratégia não muda, é como, por exemplo, Satanás lá no Jardim do Éden, né? Primeiro ele vem mostrando a enganação, mostra aquilo que é errado, a pessoa aceita o erro, né? Aí ele vem tentando mostrar a suposta saída, como ele tem mostrado muitas aparentes saídas para muitos aí, muitos têm aceitado, né? Trazendo prazer para a sua própria carne, mas vindo depois disso a destruição. Então nos nossos dias não é diferente. É interessante, e isso tem que acontecer, os problemas, as catástrofes, as tragédias, as mortes, os falsos profetas, tudo isso tem que acontecer para que o reinado do anticristo ele possa ser estabelecido, para que ele possa vir resolver o problema das nações. Aí as pessoas vão se achegar a ele. Isso tem que acontecer, isso é profético, tem que acontecer. E se Jesus falou que iria acontecer, então vai acontecer. Deus disse que ia acontecer, então isso é certo, né? Mais cedo ou mais tarde, muitas coisas elas vão chegar até nós, né? Infelizmente, a gente diz assim porque é triste até ver muitas coisas, mas muitas coisas elas vão chegar até nós, né? Então, voltando para a inspiração da Bíblia, e alguém já ouviu uma coisa assim parecida a respeito das Escrituras, ou não só eu que escutei um tempo atrás? Já ouviu, né? Alguma coisa relacionada a isso, né? Principalmente quando a gente não conhecia Jesus, né? A gente falava assim, acho que você tem razão. Deve ter sido mesmo, mas, né, a palavra do Senhor nos mostra diferente, né? É como eu comentava, não lembro com quem, a respeito da conversão. Eu acreditava num monte de coisa, fiquei até uns 6 meses sem aparecer na igreja, quando eu conheci ela, porque comecei a ouvir umas coisas totalmente diferentes daquilo que meus pais ensinavam. Fiquei acho que uns 6 meses sem pisar em igreja nenhuma. Mas aí quando eu vi que a Bíblia tinha escrito tudo aquilo contrário daquilo que eu já tinha ouvido antes, tem que optar, ou crer na tradição dos pais, ou eu creio na Bíblia como ela é. E aí eu fui obrigado a acreditar no que está escrito, né? E deixar o conselho, o respeito e a consideração dos pais meio de lado, valorizar aquilo que foi dito, né? Então, irmãos, muitas religiões, elas não foram simplesmente criadas por homens, mas elas foram criadas, ou muitos ensinamentos, muitas doutrinas são ensinadas, são ditas pelos próprios demônios. Você acredita nisso? Parece ser forte isso ou não? Parece. Então olha a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Então muitas religiões existem por aí, mas muitas elas têm inspiração. Vamos ver por quem. Alguém pode ler para nós, por favor? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina do demônio, e da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, nesses tempos, esses últimos tempos, esses dias, muitos mudarão, muitos desviarão da fé, muitos cairão, muitos se entregarão a isso.
dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas e demônios. Então é por isso que nós falamos a respeito da necessidade de nós conhecermos a palavra. Mas eu conheço um pouquinho só, amém. Graças a Deus pelo pouquinho que você conhece. Mas se você puder conhecer um pouquinho mais, também é melhor. Sabe? Valoriza o conhecimento da palavra. Jesus nos chama para o conhecimento da palavra. Errais em não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Errais em não conhecer as Escrituras, porque elas testificam de mim. Deus ele falou isso para o povo de Israel também, lá no começo do livro do profeta Isaías, só para a gente dar sequência no assunto. Isaías capítulo 1, eu vou ler aqui para você. Isaías capítulo 1. Eu vou ter que contratar alguém aqui só para ficar encontrando o versículo também. Para lá cá não dá certo. Isaías capítulo 1, verso 3. Está escrito assim, ó. Você encontrou? Encontrou? Então tá. Você encontrou, mas eu vou abrir aqui para a gente ler junto, né? Faça questão de ler junto. Mas olha só o que diz Isaías capítulo 1. Meu Deus. Eu sou o cara. Eu falo 1, mas abro no 10. Então eu tenho uma acessibilidade assim, sabe? Eu tenho uns dons assim, que Deus deu para mim e é meu mesmo. Não adianta você querer. Dom específico meu. Olha só. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Você entendeu a importância da gente conhecer a Deus? Quando você começa a conhecer mais a Deus, mais a palavra de Deus, você começa a entender a respeito dele. Então por isso que não dá para entrar no limite, né, a respeito de Deus. Então, quando nós queremos crescer diante do Senhor, nós passamos a conhecer a Ele, a buscar entendimento dele, entendimento da palavra. E nós comentamos, irmãos, Deus pode usar quem Ele quiser usar, como Ele quiser usar, da maneira que quiser usar. Porém, dependendo do teu grau do teu esforço, do teu conhecimento, daquilo que você faz, é a maneira que Deus pode te usar. É onde Ele pode te levar. Deus pode te levar até nações, pode? Claro que pode. Mas chega lá no Japão falando português, vai ver o que vai acontecer. Só se Deus mudar a tua língua lá, e amém. Creio nisso, é claro. Isso aconteceu em Atos, capítulo 2. Cada um entendia conforme a língua, né, da sua nação, do seu povo, da sua gente, da sua raça lá. Mas existe toda uma preparação. Até o pessoal que vai fazer missão, por exemplo, Paulo fez, né? Tempo de trabalho de missão, né? Paulo fez. Mas até o pessoal que vai fazer trabalho de missão, por exemplo, tem aquele processo de missão transcultural. Eles têm que, por exemplo, aprender também os costumes do lugar onde eles vão. Eles têm que aprender a língua, várias coisas assim. Eles têm que aprender, porque até na alimentação eles passam dificuldade, eles têm problema com relação à alimentação. Às vezes comida forte, um tipo de alimentação que tem um amigo nosso lá no trabalho, o filho dele é missionário, né? O filho dele é missionário da Batista Boas Novas lá, aquela que tem ali perto do Extra. O filho dele é missionário. Ele falou que de vez em quando o filho dele vai para os lugares lá que é complicado, assim, a cultura, né, do povo, né? Eles têm que fazer toda a preparação para que chegue lá. É diferente, por exemplo, irmãos, no Brasil, por exemplo, alguém oferece alguma coisa para você, oferece um prato de comida e você fala, não, obrigado. E fica por isso mesmo. Mas tem lugares que se você disser não, obrigado, eles já não aceitam também aquilo que você vai levar para ele. Em Tatuí já era assim. O moço bonito, simpático que estava aqui, domingo, o pastor Bevinho, ele encontrou essa dificuldade quando ele foi aqui para Tatuí, o povo é diferente. Se eles oferecem uma coisa para você agradar eles, você tem que querer, goste ou não. E quando ele foi para lá, ele passou mal com essas coisas. Ele falou, então você vai na casa de alguém, você não pode falar não. O direito é de não dizer não. Você não pode dizer não. Então, senão a pessoa acaba não recebendo aquilo que você tem para levar também. Então ele passou por essas dificuldades, né? Bem no comecinho, quando ele foi para lá, ele estava comentando com a gente, né, algumas experiências que ele tinha passado, que ele estava passando na vida dele. Mas então,
nós vemos que algumas doutrinas são espíritos e demônios. Se você estudar um pouquinho sobre os mormons, se você estudar sobre a doutrina de Joseph Smith, você vai ver que quem revelou para ele os segredos de algumas pedras, que ele fala de um anjo lá que apareceu para ele, revelou e tal, aquela coisa toda, doutrina totalmente demoníaca, ligando com aquilo que está escrito lá em Gálatas, que ainda que vem um anjo e tal, e venha falar um outro evangelho, e tanto que se tem outro testamento de Jesus Cristo, né? Eu tenho um livro aí, o Outro Testamento de Jesus Cristo, falam outras coisas que não tem nada a ver com Jesus. Então, doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios, como por exemplo o do Russell, Charles Taze Russell, que é o fundador da seita, né? Testemunhos de Jeová, que é o homem, né? É maçom, mas é doutrina assim, totalmente, sabe, demoníaca mesmo, totalmente demoníaca. Então é coisa assim que tudo que se imagina que contraria a palavra de Deus é testemunho de Jeová. Isso tudo é essência para você ter ideia do que é testemunho de Jeová. É um negócio totalmente perverso e meio. Eles não gostam de falar sobre isso, eles não gostam, eles preferem, você começa a falar uma coisa assim, eles preferem ir embora, sair, deixar você mais pede licença, mas eles não. Se você tiver a oportunidade, você que tem acesso à internet, procura. Há tempo atrás a gente fez algumas pesquisas assim, eu e o Samir, a gente estava batendo bastante em cima dessa seita principalmente, e procura sobre algumas revistas que tem, seja ela Sentinela, seja ela Despertar, Torre de Vigia, procura algumas revistas que tenham, sabe, documentários que tenham informações, né, a respeito da crença Testemunho de Jeová. Tem umas assim, irmãos, que totalmente, sabe, um negócio assim estampado mesmo, claro mesmo. Hoje é um pouco mais discreto, oculta, fica aquele clima no ar, assim, sabe? Mas é algo que esconde a verdade. Mas há um tempo atrás era um negócio totalmente perverso, estampado mesmo. Algumas fotos assim até mesmo de sensualidade, assim, sabe, de Jesus na cruz, e Jesus na cruz, um suposto lá na cruz, e pessoas assim, né, nuas embaixo assim, aquela coisa esquisita lá embaixo, sabe, na capa da revista. Porque quando você começa a entrar no site, algumas revistas você consegue ver dentro delas, você consegue, assim, sabe, você vai entrando, você consegue ver o que tem dentro delas, você consegue ver a capa delas também, o ano delas. Algumas você consegue baixar para você ver o que está escrito, né? É um negócio interessante. Agora tá fácil para pegar a revista, porque tem todas. A coisa desceu por terra. Para eles ajuntarem o ouro que tinha no templo, eles arrancaram pedra sobre pedra, e se cumpriu a palavra, a profecia de Jesus. Então é algo maravilhoso. Você fala assim, mas como é que eles iam ficar cavando coisa sem lógica? Não, eles tinham motivo, porque tinha ouro infiltrado e escorrido, sabe, nos vãos da pedra do chão, e para que se cumprisse a palavra daquilo que foi escrito. Então é uma coisa assim que, sabe, demoraram tanto tempo para construir, né, para fazer. Herodes fez a reforma dele antes de Jesus, e Jesus profetizou isso 70 anos depois. Eles vieram, os romanos vieram e destruíram tudo, tanto a cidade como também o templo, e não deixou pedra sobre pedra, né? Então é interessante, né? A gente começa a entender, né, a respeito da perfeição, né, das profecias de Jesus e dos detalhes daquilo que Jesus diz com relação às profecias, com relação à divindade de Jesus. Com relação à divindade de Jesus. João capítulo 18, versículo 4. Evangelho de João capítulo 18, verso 4. Então esse Jesus era realmente, ele tinha poder ou autoridade, ainda que homem, mas ele tinha duas naturezas, nós sabemos isso. Então algumas coisas que aconteceram com Jesus é caso à parte. Tem coisas que não dá para comparar assim, com relação ao homem, que ele tinha a natureza de Deus também. Bom, eu pelo menos nunca vi ninguém andando sobre as águas por aí, você já viu? E já vi pessoas de fé, mas andando sobre as águas não, para Jesus, normal, né? Então olha só, João capítulo 18, a partir do versículo 4. Bem assim, né? E eu com esses negócios trancados aqui, ó, tenho dificuldade, mas porque está dormindo de boca aberta.
Já lembra de boca aberta? Até poder ver de boca aberta. Né? E logo a gente vai estar fazendo cirurgia disso aqui, vai estar abrindo, né? Aí vai melhorar. Mas olha só, João capítulo 18, versos do 4 a 11, diz assim: sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, ou seja, então você já começa a perceber por aí, ele já veio com a informação do alto. Tanto que ele não falava tudo para os homens. Quando ele começou a conversar com Nicodemos, ele falou assim para Nicodemos: olha as informações que eu tinha. Ele falou assim: Nicodemos, se eu falo das coisas de baixo você não entende, quanto mais se eu falar das coisas celestiais. Então, você percebe o nível, né, de Jesus. Quanto mais se eu falar das coisas que são de cima, das coisas que são do céu. Então, vou devagar com você. Mas olha só. Então Jesus, sabendo todas as coisas que sobre ele viriam, sobre ele teriam que acontecer, né, haveria de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Eles estavam lá, um grupo de pessoas para matar Jesus, para prender Jesus, para buscar ele. E Jesus disse assim a eles: quem vocês estão procurando? É interessante, né? E responderam, os soldados disseram a ele, porque eles eram parecidos, eles tinham essa semelhança. É por isso que Judas veio e deu um beijo em Jesus, porque eles se pareciam entre eles mesmos. E é interessante, porque o judeu ele já é meio parecido, né? Só que o judeu, você sabe que o cara é judeu, as características dele mostram que ele é judeu. Então, responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Jesus disse: sou eu. Ou, se você entrar lá para aquilo que Deus estava conversando com Moisés, lá perto daquela sarça ardente, antes de Moisés ir para falar com o faraó, Moisés disse assim para Deus: Senhor, mas eu vou falar com eles, mas quem eu vou dizer que é o Senhor? Ele fala: diz que o grande, que o eu sou enviou você. O eu sou eu. Ou seja, só Deus falava assim. Só Deus. Quando ele fala eu sou, é a mesma palavra que Deus usou lá no passado, né? Como quem diz assim: eu sou. E é interessante que Judas, o que o traía, também estava com eles. E quando, pois, Jesus disse isso, eles recuaram e eles caíram por terra, só pelo peso da palavra de Jesus. Soldados armados com armas, com tochas e paus nas mãos, e o batalhão caiu no chão. Quem vocês procuram? Jesus Nazareno. Sou eu. Bruf. Jesus. E então Jesus, o Pedro, Judas, né, o que traía, também estava com eles. E olha só, e quando, pois, outra vez disse: eu sou, recuaram e caíram por terra. E tornou-lhes, pois, a perguntar: a quem buscais? Eles disseram: a Jesus Nazareno. Já vos disse que sou eu, pois buscais a mim, né? E deixa ir esses, ou seja, deixa os discípulos, deixa esses meus alunos aqui ir embora, porque, como quem diz assim, o negócio é comigo, né? E para que se cumprisse também uma palavra que fora dita, que quando o pastor ele fosse apanhado, o rebanho se dispersaria. Está falando aqui desses que ele arrebanhou a princípio, eles iriam, então eles não poderiam ser presos também, né? E é interessante que tudo, na verdade, acaba se cumprindo, tudo se fecha, e a gente vê cumprimento da palavra, versículo após versículo se cumprindo, e nada foge do que foi escrito lá no passado, nada foge. Então é como se tivesse uma linha, assim, sabe, Jesus andando sobre ela, e as palavras, as profecias, todas se cumprindo nele. Ah, Jesus chegou um dia, chegou atravessado, hein? Chegou e desceu o chicote lá no tempo, e saiu virando aqueles comerciantes lá, e sabe. Mas estava escrito também sobre isso, que ele faria isso, no livro do profeta Isaías. É interessante que diz também: o próprio zelo de Deus o consumiria. O próprio zelo, o zelo pela palavra, fez com que ele destruísse com as palavras, vamos dizer assim, e colocasse cada um no seu lugar. Sacerdotes, escribas, os fariseus, os das seitas da época, colocasse cada um no seu lugar com a palavra. E o zelo que ele tinha pela palavra de Deus, o zelo que ele tinha, sabe, pela obra de Deus, era muito grande. Então ele não deixava passar nada, né? E o próprio zelo consumia isso. Esse zelo trouxe revolta nos religiosos, trouxe revolta nos romanos também, nos judeus, enfim.
o zelo que diz a palavra que também o consumiria, e tudo que foi dito, né, voltando, né, aconteceria com Jesus. E tudo aquilo que é profetizado, tudo aquilo que foi dito na Bíblia, então nada vai deixar de acontecer, irmãos, nada. Passa céu, como lemos semana passada, passa terra, mas a palavra de Deus sempre vai se cumprir, sempre vai se cumprir, sempre. Então a nossa esperança, naquilo que acontece no mundo aí fora, nosso foco é no Senhor, nosso foco é o Senhor, porque a gente sabe que nenhum tiro daquilo que Ele disse vai se passar. Então a gente sabe que se a gente está em Cristo, pode acontecer o que tiver que acontecer no mundo lá fora. A gente sempre louva a Deus com essa canção, né? Ainda que o mundo desfaleça. Mas independente daquilo que aconteça, nós somos de Jesus, temos a marca do Senhor e sabe, permanecer na presença dele. Você só é derrotado, irmãos, se você sair da presença de Jesus. Aí, ó, como diz os sacerdotes, né? Pagãos, né? Aí é extrema unção, aí morre mesmo, aí já era. Saiu da presença de Jesus, então nós somos totalmente dependentes dele. E então, veio ainda que Simão Pedro, ele veio, né, e arrancou a espada, desembainhou e cortou a orelha do soldado, né, de Malco, né, que era o nome do soldado. E olha só, aí já entra o milagre de Jesus. Né? Ele veio, catou a orelha do homem, colocou de volta, e o negócio já funcionou normalmente. Imagina se a gente arrancar a orelha do outro e coloca lá, daqui a pouco começa a dar uns. Né? Mas Jesus colocou o negócio normal, como se nada tivesse acontecido. Como é que funciona as coisas, né, irmão? Na hora, pegou aqui e põe lá de volta. Então, Jesus, irmãos, Ele é o Senhor, Ele é o Todo-Poderoso. Então, isso, irmãos, é demonstrado na palavra de Deus. Isso está escrito na palavra de Deus para mostrar que Ele é o Senhor, para mostrar que Ele é aquele que... por que nós falamos, por exemplo, eu sou cristão? Por que você fala que você é cristão? Né? Porque vem de Cristo, e Cristo vamos chamar de líder, vamos dizer assim, do cristianismo. Ele é o cabeça da igreja, do corpo de Cristo, ele é o cabeça. Então, se você falar que é cristão, você está debaixo da autoridade de Cristo. Alguns usam a expressão evangélica por causa do evangelho, debaixo da autoridade do evangelho. Então, sabe, agora tudo isso vem, né? Tudo isso chega até nós, né? E tudo isso mostra que aquelas coisas lá, que Jesus, Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que a Escritura toda foi inspirada por Ele, e toda ela se cumpre para nos mostrar exatamente isso. Então, se você quer saber alguma coisa a respeito do fim, não precisa ficar simplesmente lendo os jornais para saber como é que as coisas estão, ou como é que elas vão ficar, ou o que vai acontecer. Né? Vou jogar uns negócios aqui para ler, deixa eu ler tua mão. Não precisa ler a mão, não, lê a Bíblia. Você vai ficar sabendo o que vai acontecer. É só ler a Bíblia. Tem gente que é sempre difícil para ler a mão, uns negocinhos aqui, outros negocinhos ali. Bom, a tua vida. Lê a Bíblia. Você vai saber qual é a tua vida, essa tua vida está em Cristo Jesus. Sabe? Então, longe disso, né? Então, é interessante que Jesus, Ele foi também crucificado. É interessante que Jesus, Ele foi crucificado. E é interessante, irmãos, olhando para tudo isso, olhando para aquilo que teria que acontecer, para a Escritura, para tudo aquilo que aconteceria na Escritura, eu creio que uma das maiores torturas na vida da gente é quando a gente sabe o que vai acontecer com a gente. E agora, graças a Deus, essa coisa já passou. Mas quantos já ficaram dos tempos mais antigos, já visto um prego na empresa? Teve que cumprir 30 dias de aviso. Quantos já ficaram? Irmão, aquilo lá não é 30 dias, aquilo lá parece um ano. Você consegue contar os minutos, os segundos dentro da empresa quando você sabe que você está de aviso. O negócio é terrível, não, é uma tortura. Cada dia parece que é um peso que você vai. Parece que uns 10 anos que você trabalhou dentro da empresa, não pesa tanto quanto aqueles 30 dias de aviso que você vai cumprir. O negócio é tortura mesmo. Por quê? Porque você sabe que aquilo está acontecendo com você. Você sabe, você está sabendo que daqui a algum tempo você já não vai estar mais lá, então você sabe, tem vontade de sumir, não é parecer mais perto daqueles 30 dias lá. Mas Jesus, sabendo tudo aquilo que aconteceria com ele, tudo aquilo que ocorreria com ele, não que ele seria mandado embora da carpintaria, mas que ele seria crucificado. Então a angústia, aquela agonia foi tão grande lá no Getsemane, tão grande a agonia, que um anjo veio consolar Jesus. Um anjo consolando Jesus. Então, sabe, então a palavra de Deus é algo tremendo. Então Jesus, ele veio, né? Jesus ressuscitou. E algum irmão tem dúvida a respeito disso? Porque às vezes, irmão, tem uns negócios estranhos na igreja.
Tem umas pessoas que têm dificuldade de acreditar em algumas coisas. Verdade. Mas talvez não seja aqui entre nós, mas algumas pessoas têm dificuldade de acreditar em algumas coisas na igreja. Principalmente doutrinas assim bem básicas da Bíblia. Espírito de Deus, Jesus, Espírito Santo. Tem pessoas que têm dificuldade de acreditar em umas coisas assim, bem simples mesmo. Você fala assim, como é que pode, né? Eu não conhecer é uma coisa, eu não acreditar aí já é mais complicado. Então, para eu ser um cristão, tem que acontecer algumas coisas. Primeira, eu me esvaziar de mim mesmo. Eu deixar Cristo encher a minha vida. Eu deixar Ele falar através da minha boca. Eu deixar Ele tomar atitudes por mim, sabe? Cristo, Ele tem que ser em nós, Ele tem que viver em nós. Porque senão, é aquilo que nós sempre comentamos, senão nós não somos cristãos. Nós gostamos, achamos legal, assim, por exemplo, na igreja. A gente gosta dos louvores, assim, legal. A gente canta junto. Legal. Interessante, a gente ouve umas palavras assim, motivadoras, umas palavras assim, que falam que um dia a gente vai ter um descanso eterno. E olha, tem bastante gente que às vezes vem na igreja por causa disso. Eles vêm de vez em quando, vem por causa disso. Então, na verdade, não se enquadrou ainda naquilo que se chama cristianismo. Naquele cristão assim, meio superficial, aquela coisa assim, sabe, por cima ainda, suave. Não mergulhou ainda naquilo que Deus tem para a vida dele. Não começou a viver o Evangelho, para receber do Evangelho, receber aquilo que o Evangelho tem para a vida dele. Então, por isso que fica aquela luta da pessoa contra a própria vida. Mas a verdade não é contra a própria vida que ele tem que lutar. Você percebe que os problemas já começam por aí. Porque se ele buscar de Deus, irmãos, se a pessoa não buscar de Deus, o próprio Deus, irmãos, já prepara aquilo que vai acontecer no próximo dia, no dia de amanhã. O próprio Deus já prepara. É por isso que a Bíblia não nos chama para irresponsabilidade, mas a Bíblia nos chama, Jesus nos chama para descansar nele, esperar nele. Mas quando a pessoa é do Senhor, quando ela realmente está com seu coração no Evangelho, quando ela realmente tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e ela vive para Deus. Deus chama ela, descansa, espera no Senhor, confia nele. Livro de Salmos, uma das passagens que diz isso: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Ele é o nosso cuidador. A gente não tem nem ideia do que vai acontecer daqui a pouco. E nem agora, daqui a um minuto, tem ideia do que vai acontecer. Nem faz ideia. Um de nós pode sair daqui. Ai, misericórdia. Mas um de nós pode não terminar o culto. Né? E eu louvo a Deus, irmãos. Eu louvo a Deus. Se Deus nos levar num tempo desse. O problema, eu já chamo de problema, sabe aqueles momentos de adoração e busca? Eu estou sem fazer nada dentro de casa, de perna para o ar, o outro só com o meu controle na mão, ou com meus tecladinhos diante de mim. E tem uns que pulseiram, mas tem uma agilidade que se dá, que tem uma unção nesse dedo aqui. Eu é uma catança de milho que só Deus pode dar graça. Umas letras de vez em quando some, parece da vista da gente. Você fala, poxa, mas ela estava aqui agora. Aí a gente encontra, puf, é você que estava procurando. Assim, as coisas desse tipo. A gente tem uma agilidade, mano. Paz. O problema é quando Jesus vier, se nos encontrar numa situação assim, num tempo que nós deveríamos dar a Ele. Esse é o problema. Esse é o problema, essa é a questão. Então, nós sempre comentamos isso. A gente tem culto quase a semana inteira. De certa forma sobrecarrega a gente, claro que sobrecarrega. A gente tem vida, a gente tem família. E agora vai ter para a gente praticamente uma sexta-feira só. Né? Até que Deus levante alguém para colocar lá no retiro. Mas até então a gente vai ter culto sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. Nesses intervalos, vai ter intervalo de sexta-feira só, que é um dia para a gente mesmo. Mas já para a pessoa não ter essa questão, sabe, irmão? Eu comentei com ela, falei, puxa, seria interessante se um dia a gente pudesse estar assim, sabe, vendo o tempo todo na obra, ter um culto assim umas 2 vezes por dia na igreja, ou 3 vezes por dia. Eu falei, para não ter tempo de você fazer besteira na vida, sabe? Para não ter tempo de você ficar pensando besteira, sabe? Para você não ter tempo de pecado, você sair vendo, fazendo coisa errada, sabe? Eu prefiro viver na casa de Deus, no templo de Deus, na presença de Deus, sabe? Aquilo que eu comentei com um amigo meu no trabalho lá, falei, anda com a Bíblia na mão. Mas como assim andar com a Bíblia? Não anda com a Bíblia. Mas e daí? Falei, eu não vou falar que eu duvido, mas você vai se constranger se você fizer o que você fazia antes com a Bíblia na mão. Se você parar no barzinho para você tomar com a Bíblia na mão, você vai olhar para ela ou vão olhar para ela, você vai se constranger, você vai se envergonhar disso.
Ou você vai sair fazendo coisa errada e desejando que não é teu, que não deve, com a Bíblia na mão. Alguém vai olhar para você e vai perguntar, mas essa Bíblia, você não é cristão, você o que serve porque você andar com a Bíblia aí? Então você vai pensar 2 vezes antes de fazer uma coisa errada. Então quanto mais você busca de Deus, quanto mais você está em contato, em comunhão com as coisas de Deus, menos tempo você tem para fazer aquilo que não deve fazer, né? Senão fica que nem Davi, o povo guerreando e Davi está lá em cima no terraço do palácio, fazendo sei lá o que. O povo está na guerra, a gente está na guerra, né? O que vai acontecer? O sujeito vai numa Betseba lá e vai falar, quem que eu quero? Se o olho não visse, o coração não desejaria, né? Então era para ele estar ouvindo barulho de espada, não o barulho da água, da banheira da mulher lá, tomando banho do outro lado, né? Então, essas coisas que a gente precisa valorizar, né? Às vezes fica aquela... Interessante, irmão, que às vezes fica em casa, sabe, não está fazendo nada, e a Bíblia lá empoeirando do lado. A Bíblia empoeirando do lado, não está fazendo nada, sossegadinho, olhando para o tempo, os passarinhos, você vai parar, cara. E a Bíblia é lá, sabe? E a gente às vezes não lê a Bíblia, pega ela para meditar nela, né? É bom, mas faz bem. Aquilo que não faz bem, não faça, mas uma coisa eu posso recomendar para você é a palavra de Deus. Sempre vai fazer bem para você, sempre vai fazer bem. A Bíblia é, como diziam os antigos, é um santo remédio, né? É um santo remédio, literalmente um santo remédio. Então, irmãos, só para encerrar, o que Jesus ele veio, irmãos, querendo mostrar? Olha a misericórdia e amor dele até onde vai para conosco. O que ele veio para mostrar para nós? Ele veio para mostrar algo maravilhoso e se cumpriu também aquilo que ele falou lá em João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Mas ele veio mostrar que nós somos o quê? Dependentes dele. Nós somos dependentes dele. Então sem Jesus nós não somos nada, não vamos a lugar algum. Depois dessa vida é ruína, aí o pior ainda vai acontecer. Depois dessa vida que já não é, né? Meu Deus do céu, eu estou no paraíso. Você pode ter paz dentro de você, mas você fala que está no paraíso, você não está ainda não. No paraíso não tem governo roubando. No paraíso tem gente matando, né? No paraíso tem patrão que não dá aumento pra gente. No paraíso tem outras coisas, sugando a gente que nem doido, né? Explorando a gente. No paraíso tem essas coisas. Então a gente está em paz porque o Senhor está com a gente. Ele é o príncipe da paz, ele é em nós. Então ele traz a paz até mesmo em meio às tribulações. E nesse mundo tereis aflições, mas tenhais paz em mim. A gente tem a paz de Cristo em nós. Mas ele veio mostrar a nossa dependência dele, que nós dependemos dele para tudo. Lembra que nós sempre falamos a respeito do nosso dia? Acordou de manhã, irmão? Bom, ainda não precisa ser aquela oração quilométrica, irmão, de 2 dias orando. Ah, Senhor, eu vou acordar, vou ficar 2 horas mesmo, se você puder, né? Agora vai ser do trabalho, fica 2 horas orando antes de ir para o trabalho, tudo bem. Mas lembra pelo menos de olhar para cima e agradecer a Deus que te abençoou, que permitiu que você deitasse, dormisse e acordasse, sabe? E fala assim para ele, Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. E abençoa esse dia, Senhor. Eu entrego esse dia mais uma vez nas tuas mãos, para que aconteça, Senhor, na minha vida segundo a tua vontade. Minha vida é tua. Sabe que vai viver o dia. Vai viver o dia. Deus ele vai preparar todas essas coisas. E eu cheguei para o irmão, eu fiquei assim, não vou falar bobado, porque não vou dar risada. Mas eu estava conversando com o irmãozinho, diácono na igreja e tal. Ele falou assim, eu conversando com ele sobre assim, as coisas simples dentro da vida. Eu falei assim, puxa, eu tenho mania de ir com ponto de ônibus, rapaz. Eu sei que de vez em quando está nublado e coisas assim desse tipo. Mas eu falei assim, eu tenho mania de ir com ponto olhando meio para cima, sabe? Olhando para cima. Tem um triozinho de cachorro aqui, na esquina aqui, ele sempre espera eu, de manhãzinha. Ele sempre espera o triozinho de cachorro. Eu vou passar por eles, então eu já cato umas pedrinhas aqui, eu já vou com as pedrinhas na mão. Eu já jogo a pedrinha daqui da esquina lá na outra. Aí já, vai. Se não, é problema. Mas eu sempre tenho mania de subir olhando para cima. Assim, sabe? Assim, coisa minha. E eu conversando com esse moço, né? E ele falou assim, rapaz, eu não tenho costume de olhar para cima. Eu falei, mas o teu Deus está na onde? Eu falei para ele, não, eu sei. Mas você não tem costume de olhar para cima? Eu falei, olha as maravilhas de Deus, o que Deus colocou cada coisa no seu lugar. Para enfeitar o céu, é como se Deus ornasse o céu, Deus enfeitasse o céu com as estrelas, com a lua, com o sol, com tudo que tem lá, tudo que ele segura, ele sustenta. Falei, rapaz, eu começo a olhar para as coisas assim que, sabe, eu tenho vontade de comprar um lumento. Sabe aquelas lumentas? Aquele negócio que enxerga longe? Eu tenho vontade de comprar um negócio desse, sabe? Você fica olhando assim, aquelas coisas assim, sabe? Aqueles negócios. É simples, eu sei disso. Mas puxa, foi Deus que fez.
Nós também somos simples, mas foi Deus que nos fez, né? Mas amém. Abra a tua Bíblia lá, irmãos, em João capítulo 1, versículo de número 11, a partir do versículo 11. Então, irmãos, o Senhor, Ele quer que nós sejamos dependentes dEle. Nós venhamos a nos depender dEle para tudo aquilo que a gente faz, e para que Ele possa demonstrar o cuidado dEle, né, com as nossas vidas. João capítulo 1, a partir do versículo 11. Olha só que interessante. E tem mais ainda, irmãos. Se a pessoa não receber Jesus na vida dela, se ela não deixar Jesus entrar e reinar na vida dela, ela não vai morar no céu. A pessoa fala assim, eu gosto. O gostar, irmão, é uma coisa tão barata, sabe? Eu gosto. Ou ama, irmão, ou deixa pra lá, sabe? E quem ama, o amor, ele pede alguma coisa. Assim, falamos a respeito disso. Então, quando nós amamos, vai gerar um sacrifício, tem que gerar uma atitude. Todo amor, todo sentimento, né, o amor, ele gera atitude. Então, olha só. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Falando aqui dos judeus, versículo 12. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder, o Senhor deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. E não é simplesmente, irmão, o crer, de acreditar, viu? Deixa eu falar uma coisa para você. Não, eu creio em Jesus. Creio. Mas e aí? Não, a palavra não tem coisa que eu não, sabe, eu não aceito muito assim, mas eu creio em Jesus. Deixa eu só ler um versículo para você rapidinho. Olha só o que diz Tiago capítulo 2, verso 19. Vou ler para você rapidinho, a gente já volta em João. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e se estremecem. O problema deles é que eles não obedecem, mas os demônios creem também, que nem nós. Que o Senhor é Deus, que a palavra é de Deus, que Ele é todo poderoso, isso, aquilo, mas não obedece. Então, quando a pessoa não obedece a Deus, ela se torna igual aos demônios, que também creem, mas também não obedecem. Somos igual aos demônios, igualzinho. Quando a pessoa fala, não, eu tenho meu jeito de ser, tenho minha própria vida, eu vou viver do jeito que eu acho, esse negócio aí de Jesus não está dando muito certo, não está dando lucro, não. Poxa, se achar que morar em Nova Jerusalém é lucro, então você está em juízo perfeito, tem coisa errada, tem algum espírito cegando esse entendimento teu, né? Então, aquilo que nós comentamos na reunião, né, a respeito disso, né, a respeito de a gente de ter um sacrifício nosso para a gente viver por Deus, a gente viver para Deus, né? A gente ter Ele e honrar Ele com as nossas vidas, a gente poder fazer o melhor para Ele. Mas enfim, deixa eu continuar lendo aqui. Os quais nasceram os quais que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Ou seja, foi gerado pelo Espírito Santo. E o verbo se fez carne, habitou entre nós, falando aqui de Jesus, e vimos a sua glória, e a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade, porque ele também, esse moço aqui também participou da transfiguração lá, e lá ele pôde também ver a glória de Deus, né? Manifestada, porque estavam lá Pedro, Tiago e João. Mas enfim, ou a gente, sabe, se achega mesmo, né? Ou a gente acaba ficando de fora. É por isso que nós sempre comentamos, nós chamamos os irmãos para isso, nós falamos a respeito de algumas mudanças, né? Para os obreiros, para os irmãos que trabalham na igreja, porque, irmãos, a nossa vida cristã não dá para fazer de conta. Se a gente viver a vida cristã de fazer de conta, Jesus um dia vai fazer de conta que não salvou, mas não salvou coisa nenhuma. A gente vai ser salvo de fazer de conta também. É na mesma proporção. Pastor, olho por olho, dente por dente. Se a gente parar para analisar, se eu rejeitar ele, ele vai me rejeitar. Se eu negar ele, ele vai me negar. Está escrito, ele disse isso. Diante de Deus e diante dos anjos estão no céu. Então, se eu fizer de conta, se eu fizer uma obra que é para a glória minha, não vou ser recompensado por isso. Olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas nada, Deus deu a graça e o privilégio para você ser alguma coisa na terra. Só isso. Sabe? Levanta o nome de Jesus. Agora, a pessoa ela se coloca como centro de todas as coisas e diz muitas vezes que a obra é de Deus. E Deus faz algo através da vida dela. Nós somos simplesmente canais. Se Deus não nos levantasse, Deus poderia levantar qualquer um outro. Qualquer um outro. Deus levantou animal para falar. Deus, sabe,
usou velhos ou crianças, usou, sabe, irmãos? O Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser fazer. Ele nos deu o privilégio de ser alguém, diante da presença dEle, um canal de bênção para outro, sabe? Ele nos deu esse privilégio. Então, a graça, o favor, o mérito, a honra, a glória é de Jesus. A nossa vida, ela serve e ela existe para apontar para Jesus Cristo. Ele é aquele que tem que ser levantado, aquilo que João Batista disse. É necessário que Ele cresça e que eu diminua, que nós venhamos a diminuir na presença dEle, para que aí a gente possa ser abençoado, para que a gente possa alcançar o favor dEle. E nem tirar nem diminuir também, para que a gente venha se adequar, se moldar a palavra com relação a nós. Somos nós que temos que nos moldar com a palavra. A gente tem que se apertar para entrar e enquadrar no que está escrito. É o que nós lemos também já várias vezes sobre o que está escrito no último capítulo, lá nos últimos versículos do Apocalipse. Tirou, acrescentou para se adequar a você. Mas sinto muito. Aqui você não entra. Porque fica sendo uma palavra de homem, não palavra de Deus. E ela tem que ser absoluta, porque está escrito que aquele que crê, assim como diz as Escrituras, aí vai surgir efeito na vida dele. Pastor, mas quantas coisas que eu não acredito, hein? Se é uma coisa assim difícil de aceitar, irmãos, para encerrar, se é uma coisa difícil de aceitar, é algumas coisas que, primeiro, que elas estão longe do nosso alcance, porque a gente gosta de fazer, mostrar que a gente fez. Não, eu fiz isso, ou eu fiz aquilo. A gente gosta, né? Não, eu fiz isso aqui, ó, obra minha. Mas a obra de Deus, nem isso nós temos o direito. Nem isso nós temos o direito. Ele coloca a pessoa em determinado lugar, para naquele lugar a pessoa honrar o nome dele. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele. O que Deus te deu, irmão, não é para você. Não é para o teu orgulho, não é para você bater no peito e dizer eu tenho. Um pastor amigo nosso sempre comentava, quando Deus te der um carro novo, independente do novo, velho, mas independente, ele dizia sempre assim, quando Deus te der um carro novo, não é para você passar do lado do irmão, entupir o irmão de coelho. Não, irmão, pai do Senhor. Faz o quê? Você já deixou o moço empoeirado lá atrás? Sabe, tá lá, dia de chuva, sabe? E passa lá perto da poça de lama e foi viu com o irmão. Já conto para você um caso que aconteceu com a gente, né, um tempo atrás. E por que, irmão? Teu, irmão. Agora, com um pouquinho de coisas que às vezes a gente já cria uma soberbia no coração, né? Você percebe como o ser humano é? Você pega tão fácil assim as coisas, esquece do Todo-Poderoso, esquece daquele que é realmente na nossa vida, que pode realmente nos mudar. Um tempo atrás, a gente estava numa igreja, antes de vir para a igreja batista, e tinha chovido, só tinha chovido. E tinha um irmãozinho do nosso lado, né, velho? A gente veio com um casalzinho do nosso lado, o pastor passou com pressa, ele tinha levado uma outra irmã, e ele voltou, só que ele voltou com pressa e ele não viu a gente. Ele passou numa poça de lama, lembra, velho? Ele passou e a irmã olhou assim do lado e percebeu que era o pastor. E ficou assim, um clima meio estranho. Mas, ou seja, claro, foi uma coisa que aconteceu. Mas Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós servirmos com aquilo que nós temos. Você tem servido com aquilo que você tem? Amém? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não servir, para encerrar essa saideira, se você não servir, você também não serve para Ele. Sabe por quê? Quando nós nos colocamos na condição de servos, é como se nós disséssemos assim para Ele, embora essa palavra servo no original, ela tem a conotação de escravo, mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando nós nos colocamos na condição de servos do Senhor, é como que nós disséssemos assim para o Senhor: Senhor, eu sirvo para alguma coisa. Mas quando eu tomo isso para mim, eu não estou servindo para nada diante do Senhor. Aí é uma máscara só. Você entendeu como é que funciona? Então não valorize o que você é, nem o que você tem. Você já recebeu a identidade nova, cristão de filho de Deus. Essa é a identidade que você tem. Então a gente tem que viver como filhos da luz, como filhos de Deus. E aí vai uma palavra de Jesus, essa para terminar mesmo. Se a nossa justiça não exceder nem a justiça, eu vou falar aqui dos nossos dias, nem do mundo lá fora, aí, que espírito que está em nós? Se a nossa justiça não exceder nem a justiça. Ele falou dos fariseus, dos hipócritas, né? Se a nossa justiça não exceder nem do mundo lá fora, então, interessante, né? Alguém tem algum comentário? Fica à vontade. Você percebe que a doutrina bíblica, ensinamento bíblico, é dia a dia.
É a nossa vida todos os dias na presença de Deus. Já me perguntaram várias vezes a respeito do cristianismo. Cristianismo. Oh, mas a Bíblia, você acredita mesmo, né? Que a Bíblia... O pessoal fala assim, palavra de Deus. Como que é isso, hein? Pode perguntar. Aí a pessoa ali às vezes está com sede, você fala assim, então rapaz, eu não sei, eu vou chamar o pastor, ele vai falar com você. Te chamar? Aí chega lá, o cara já desanimou. Ele quer saber na hora a respeito da tua fé. Talvez para uma entrega, alguma coisa desse tipo. Então nós precisamos saber. E é interessante que doutrinas bíblicas tratam a respeito disso. São ensinos práticos da Bíblia. Pelo menos da fé de nós. A fé que nós temos, a fé que nós, aquilo que nós cremos, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, a salvação, o princípio de tudo isso, sabe? Coisas assim bem básicas para a vida do cristão. Amém, irmãos? Tudo bem? Lei do silêncio. Mas graças a Deus por isso, graças a Deus por isso, que a gente venha, né, irmãos, a cada dia aprender a servir a Deus. Porque na verdade nós não sabemos a servir a Deus por nós mesmos. Nós não sabemos servir a Deus. Ele próprio nos ensina como servir a Ele. Ele nos instrui como é que serve a Ele. Na tua empresa, o patrão te ensina como é que você serve a Ele. Ó, a regra aqui é assim, assim, o trabalho é esse. Na presença do Senhor, Ele nos ensina, com o livro da vida, como é que a gente faz para servir a Ele. O agrado dele. Então, na empresa, eu dou uns canos lá, eu dou uns calotes, pois é. Dou uns enrolados, dou uns nó, pois é. Um dia vai ser descartado, mas cedo ou mais tarde, porque tem gente de olho. Agora, na presença do Senhor, a mesma coisa. Se eu der uns nó, der uns calotes, é pior ainda. Né? Quando o homem foge, ele dá aquela. Puxa, onde o homem foi? Né? Mas diante do Senhor não adianta, os olhos dele estão em todo lugar. Né? Conhece as nossas mentes, nossos corações. Antes que a gente vá fazer alguma coisa, ele já sabe tudo. Então não dá para fugir de Deus, não dá para fugir do Senhor. E até o pastor, né, voltando para aquilo que a gente comentava, né, sobre o servir, né, que com aquilo que a gente tem. O pastor, às vezes, ele comentou sobre a gente até que passou por essa experiência, né, sobre quando ele comprou o carro dele, né, ele dá carona para alguém, essa pessoa pensa assim meio barrento, né, porque ele mora num lugar assim perto. Ele olhava assim e falava. Tem a princípio uma certa dificuldade para se desprender de tudo isso, daquilo que tem. Mas é interessante, irmãos. É interessante, porque Deus ele sempre nos honra, né, irmãos? Deus está disposto a sempre nos honrar quando nós entendemos os princípios, os valores e nós colocamos cada coisa no seu devido lugar. Se nem mais um comentário, vamos ficar direitinho. Então coloca a tua mão assim, querido, nessa posição. Faz assim com a tua mão. Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe os músicos, Deus abençoe os irmãos que vieram adorar o Senhor. Coloca a tua mão assim. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão inseparável do Espírito Santo de Deus, esteja contigo e permaneça contigo todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Coloca a tua mão assim, ao alto da tua cabeça. Fala assim comigo, eu vou permanecer firme nas promessas do Senhor. Amém, querido? E a maior delas sobre a tua vida é a vida eterna. Amém, querido? Deus abençoe, vai em paz em nome de Jesus.